Oi, gente! Oi, gente. Ó, trazendo aqui pra vocês a história do Morte Branca, o maior e o mais letal sniper da história. Nossa, e dizem que foi uma história real, né? Sim, a gente trouxe aqui uma música do Marquinhos, né? Vocês gostaram muito e a gente pediu pra vocês deixarem a opinião, se era pra trazer aqui a história, né, pra gente entender um pouco mais. Minha mãe ficou assim impressionada na Eu história fiquei dele, né? curiosa para saber quem foi esse cara. Sim, Então, e ela não acreditou em algumas não, coisas. Então, vamos ver aqui, né? Pra ver se algumas se é coisas são verdade, verdades ou não. quase verdade, quase as mentiras, né? Sim, é isso, gente. Espero que gostem do vídeo. Deixa muito like pro YouTube entender que vocês também gostam desse tipo de vídeo. Quando a gente traz conteúdos diferentes aqui que não são Rap Geek, às vezes o YouTube não recomenda muito. Eles entendem que vocês não gostam. Então, o seu like é muito importante, o seu comentário também. É isso, gente. E é isso, vamos pro Vamos pro react. react. Esse era o homem mais temido pelos soviéticos durante o segundo grande conflito mundial. Conhecido como a Morte Branca, esse foi um dos Nossa. maiores snipers da história. Ele acabou com a vida de muitas pessoas. Meu Foi assim que ele Deus. ficou depois do conflito. Ah, depois do conflito ele ficou assim. O rosto dele, né? Esse cara se chama Simon Hayha, mas ele é conhecido mesmo como a Morte Branca. E ele é Meu considerado Deus. como o sniper mais letal da história. E ele foi Diga aí. o Hayha rosto. nasceu no dia 17 de dezembro de 1905, lá na Nossa, Polônia. meu Nossa, família Ele foi um tem. franco-atirador finlandês, ou seja, um sniper, e lutou na resistência finlandesa contra a ocupação soviética, logo nos primeiros meses do segundo conflito mundial, lá em 1939. Ele Meu então foi Deus. apelidado de a Morte Branca, por conta dos seus inúmeros abates e também pela forma em que ele Só vestia pode. e agia. Ele se Ah, tornou tá. um dos nomes mais conhecidos do segundo conflito mundial e também o sniper mais letal da história. Dizem que ele tirou a vida de misericórdia. mais de 500 soldados Meu soviéticos. Deus, Tudo que isso em horror. apenas 100 dias. Sangue de Sozinho, isso? hein, pessoal? Vamos então agora Meu conhecer Deus. melhor a Sozinho. história de Simon. Conflito de inverno. Pouco antes de começar o segundo grande conflito mundial, a Alemanha daquela época, que era nazista, e a União Soviética Sim. tinham um pacto. O Pacto Meu Germano-Soviético Deus. de Não Agressão, ou também chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse era um acordo de cooperação e não agressão entre as duas nações, durante os seus projetos de expansão. As nações poderiam se expandir, porém sem se atacar. E nessa época, a União Soviética queria fazer um ataque rápido ao extremo norte europeu, para dominar países como a Finlândia, por exemplo. Então, em novembro de 1939, o exército soviético, com mais de 400 mil soldados, invadiu a Finlândia. Esse foi o início do conflito russo-finlandês, que também Meu ficou Deus. conhecido como Conflito de Inverno, que foi de 1939 até 1940. E tudo isso começou cerca de 2 semanas depois que a Alemanha invadiu a Polônia, o que acabou Eita. quebrando o pacto de não agressão. Colocando assim a União Ah, Soviética contra a em Alemanha guerra, né? durante o segundo Sim. conflito mundial. Porém, durante essa invasão, Nossa. as forças soviéticas não estavam preparadas para a resistência finlandesa. Os finlandeses conseguiram empurrar o exército soviético para várias ciladas, ataques repentinos, laterais e inesperados. Sem contar também que os finlandeses possuíam uma arma secreta, que inclusive Nossa. foi denominado pelos próprios soviéticos como o Morte Branca. Olha, misericórdia. essa é a arma secreta. Simon então serviu como um franco-atirador no exército da Finlândia. E a principal obrigação dele Ah, era ainda tá impedir que rindo. os soviéticos acessassem a Antes da região guerra. do rio Kola e também do lago Ladoga. Simo usava um fuzil rifle Mosin Nagant modificado. E uma metralhadora Suomi KP-31. Caramba! Tudo isso para bater qualquer soldado do Exército Vermelho. E a Finlândia, Misericórdia. durante o ataque, estava na desvantagem. Eram média de 3 soviéticos para cada soldado finlandês. E para Ai. saber se os snipers estavam trabalhando bem, era feita uma contagem diária dos abates. E foi constatado então que Simon Hayha abateu mais de 505 soldados soviéticos. Maior. Tudo isso em menos de 100 dias. 505 Meu soldados em Deus. aproximadamente Que 100 isso. dias dá uma média de 5 baixas confirmadas por dia. Em Sim. uma época do ano que mal tinha luz do sol. Segundo Meu algumas Deus, que informações, terror. ele preferia usar miras de ferro, ao invés das mais modernas miras telescópicas. Isso porque as miras telescópicas podiam refletir o sol e assim poderia revelar a sua posição para o inimigo. Tá, mas por que ele foi esperto. chamado de Morte Branca? De onde É. ele ganhou esse apelido? Sim, de Mas onde? antes de você saber o porquê esse cara Deixa era o like. chamado de Morte Branca,
Deixa o seu like aqui se ainda não deixou. Sabe? Aproveita também para deixar um super valeu aqui E no deixa o YouTube, like aqui onde seu também. comentário vai ficar em destaque. Durante as batalhas, Simo ficava exposto a uma temperatura que variava entre menos 40 graus e menos 20 graus Celsius. E para se Vixe. esconder no gelo, ele usava uma roupa camuflada totalmente branca. Se É isso que eu Com pensei. uma máscara de tecido branco. Logo E vi. assim, ele ficava totalmente invisível. Ele realmente usava a neve a seu favor. Cara, Inclusive, ele esse até fazia homem- uns Ah, montinhos de neve inteligente na sua frente demais. para Desse assim ter maior jeito. camuflagem e proteção. Para Ah. evitar que a sua respiração quente contra o ar frio fosse vista pelos soldados soviéticos, ele colocava muita neve na boca antes de atirar, para assim não soltar Meu aquele Deus. bafo Isso, quente. E cara. por ser Quer assim, morrer? então, totalmente invisível na neve, todo vestido de branco e abater mais de 505 soldados soviéticos, o Exército Vermelho apelidou ele de Morte Branca. Com isso, então, entendi. ele foi considerado um herói para a Finlândia e um verdadeiro Misericórdia. pesadelo vivo para os soviéticos. E galera, a Adversários. gente falou que ele abatia 5 soldados por dia, mas isso é uma média, tá? Porque teve Ah. dia que ele bateu o recorde. No Mas dia 21 de dezembro de 1939, por exemplo, Simo abateu 25 soldados russos em um dia. Sangue de Para a Cristo, Finlândia, que isso foi horror. noticiado na mídia como um presente de Natal. Saindo em Presente todos os de lugares Natal. como o presente de Natal de Simo Häyhä para a Finlândia. Só que, galera, como já falamos, enquanto os finlandeses estavam felizes, os soviéticos estavam desesperados, doidos Sim. para pegar a cabeça do Morte Com Branca. O certeza. exército soviético chegou até colocar um valor pela cabeça dele. Uma recompensa para quem ninguém matou conseguisse esse homem. parar ele. E para isso, Matou, eu então, acho. foram escalados vários atiradores de elite russos E não para tentar pegaram? acabar com o Simo. Com isso, então, eles utilizaram várias táticas, atiradores, artilharia pesada, armadilha, tudo para tentar se livrar de uma vez por todas do Morte Branca. Eles queriam mesmo acabar com o cara. Até que no dia 6 de março de 1940, Simo foi baleado no rosto por um tiro de munição explosiva, atirado de um soldado russo. Só que esse tiro, galera, mesmo acertando o rosto dele e também sendo uma munição explosiva, não foi suficiente para acabar Matar. com ele. Muita O que sorte, viu? aconteceu foi que o seu rosto ficou deformado Ai, permanentemente. mas não morreu. Só ficou Não com o morreu. rosto deformado. Ele teve muita sorte, porque Teve. nem era pra ele estar mais Realmente, vivo, né? Com esse é. tiro. Ganhou na loteria. Galera, a bala atravessou a sua cabeça, esmagou seu Nossa. maxilar e arrancou a sua Sangue de bochecha. Cristo. Ele foi resgatado por soldados amigos e, por sorte, conseguiu sobreviver. Porém, ele ficou dias inconsciente. Uma semana depois do ocorrido, no dia que Simo recuperou a consciência, o governo finlandês jogou a toalha. Pois era muito difícil um país pequeno como a Finlândia resistir aos constantes ataques dos soviéticos. se não A tinha o Finlândia, melhor, então, né? assinou o Tratado de Paz de Moscou no dia 12 de março de 1940, dando cerca de 10% do território e 20% das suas indústrias para a União Soviética. E eles Eita. então se renderam para evitar problemas maiores. Logo após É, os melhor, conflitos né? do Melhor do inverno, que Simo morrer retornou muita e gente. foi promovido de cabo para segundo tenente. Nunca ninguém havia recebido uma promoção tão grande e tão rápida na história militar da Finlândia. E depois então que o segundo grande conflito mundial acabou, ele voltou à sua vida normal, vivendo como caçador e fazendeiro. Ele, inclusive, era amigo do presidente Ah, da Finlândia fazendeiro. e juntos eles caçaram várias vezes. Foram bom. necessários vários anos Ainda para bem que ele saiu da se guerra. recuperasse do seu ferimento. Porém, ele teve sorte e se recuperou por completo. Só que ele acabou ficando com o rosto deformado, que nem a gente É. mostrou no começo do vídeo. Melhor ficar com o rosto deformado do que perder Que a vida, morrer. né? E Simo, então, galera, passou o resto da sua vida como um Mas o verdadeiro bicho era herói tão mal. finlandês, dando entrevistas, participando de eventos, dando autógrafo para os seus fãs, tudo Sangue por ter de defendido a sua pátria com unhas e dentes. Tendo É, vantagem realmente ele mesmo tava É na- numa- porque ele foi convocado É, pra guerra, né? Ele tava tava numa guerra, defendendo verdade. o seu país. É um ato Numa corajoso, guerra, um né? ato corajoso, é uma lealdade pro país, né? Porque ou você ou ele, né? Sim, é Ele verdade. poderia ter Melhor morrido coisa. nessa coisa, né? Verdade. fãs, tudo por ter defendido a sua pátria com unhas e dentes, tendo vantagem mesmo na desvantagem. Durante uma entrevista em 98, perguntaram para Simo como ele se tornou um atirador tão bom. E ele respondeu de uma forma bem simples: prática. Pois a prática leva à perfeição. Na verdade, É. ele só respondeu prática, eu É. complementei, né? E durante essa mesma entrevista, Treinava. perguntaram pra ele se ele se arrependia de ter feito aquilo, né? De ter tirado a vida de tantas pessoas. E ele só respondeu o seguinte: eu apenas cumpri o meu dever e o que me foi dito para fazer. Fiz o melhor que eu Ah. pude. E o atirador Simon Häyhä, galera, acabou falecendo em 2002. Sabe com quantos Nossa, anos? em Ele viveu pouco até tempo. os 96 anos de Isso idade. tudo? Esse Caramba, foi o vídeo bem, então viveu sobre muito, Morte hein? Branca, o maior sniper da história. Se gostou, galera, e não deixou o like ainda, deixa o like aí. Ah, então, ele foi proteger o país dele, né? Nossa, interessante nessa história. Ah, pois eu não acreditava que existia mesmo.
Nem eu, mais ou menos. Assim, por uma parte, ele foi, né, para a guerra e foi defender o país dele. Ele foi leal ao país dele, por isso que ele chegou a matar tanta gente, né? Sim. Isso Mas aí, tipo, o peso na beleza. consciência, hein, de ter matado tanta Mas ele gente. poderia ter dito, não gostei de ter matado as pessoas, mas eu fui fazer o que me mandaram, né? Mas ele em nenhum momento se arrependeu. Então, para mim, misericórdia. Eu acho, é porque assim, esses outros países não são como o Brasil, né? Eu acho que se eles convocam, você tem que ir. Não tem Ok, como tem você como. não querer ir. Não, porque Existe você, uma possibilidade de eu falar não? Não, né? porque fica como se fosse um covarde, né? Então, É corajoso demais, porque eu não iria, não existe não para ele, né? Tem que ir. eu não ia, não. Pela lealdade dele, valeu sim o vídeo, né? E acredito que Só tem uma coisa que não foi verdade aqui, naquela história lá. Que da coisa da bala, que ele atingia um órgão, né? sim, é. Isso aí eu lembrei agora que É porque botaram não tem coisa como, né? Pelo que não amor de Deus. existia, né? Mas vocês falaram que era, tipo, algo do poder dele mesmo, entendeu? O próximo personagem que a gente deve trazer aqui, real. Sim, qual o próximo? Deixem aqui nos comentários, deixa seu like também nesse vídeo. Se inscreve no canal. E tchau! Tchau!